Olá, irmãos. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos nossos devocionais temos desenvolvido o tema Ministério do Discipulado e hoje gostaríamos de tratar sobre um outro tema muito importante na vida do discípulo, que é a nossa liberdade em Cristo. O Novo Testamento deixa claro que, como pessoas salvas, nós não estamos mais presos a qualquer lei para agradar a Deus, pois agora estamos debaixo da graça do Senhor. Muitas pessoas, porém, interpretam ou tomam esta liberdade como uma oportunidade para pecar, pensando que estão livres para fazer o que quiserem. Na verdade, eu acredito que pessoas que têm esse tipo de pensamento não têm, de fato, uma experiência de vida com Deus. O propósito deste devocional é nos ajudar a compreender quais são as liberdades que temos em Cristo Jesus e quais são os limites de que precisamos delinear em nossas vidas em relação às nossas atitudes como filhos de Deus. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Eu estou livre para fazer o que eu quero? Pessoalmente, no que diz respeito à sua própria vida, você é livre para tomar as suas decisões. Em João capítulo 8, versículo 36, o Senhor Jesus nos diz que a liberdade que Ele oferece a nós nos torna verdadeiramente livres. Em Romanos 14, 22, o apóstolo Paulo diz que é feliz aquele que não se condena a si mesmo no que aprova. E a Tito, o apóstolo Paulo diz, em Tito capítulo 1, verso 15, que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Estamos eternamente seguros em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como já vimos anteriormente, nós entramos no relacionamento com Deus pelo nascimento espiritual e o nosso relacionamento com Ele não é determinado pelos feitos humanos. Aos Gálatas, no capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, pois pelas obras da lei nenhuma pessoa será justificada. Não estamos amarrados, portanto, às leis do Velho Testamento. Nós obedecemos a uma lei muito mais elevada, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a qual em Romanos 8:2 o apóstolo Paulo diz que nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, nós somos livres para fazermos o que devemos fazer. A liberdade em Cristo nos dá autonomia para fazer o que é certo, sem as restrições de qualquer lei, e não há permissão alguma para pecarmos ou fazer o que bem quisermos. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo também diz, no capítulo 5, verso 13, que eles foram chamados à liberdade não para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. A minha liberdade, portanto, não é para eu alimentar a minha natureza pecaminosa, mas para que eu possa servir a Deus, como nos diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 16, que diz: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Vejamos agora os efeitos desta liberdade que desfrutamos em Cristo.
em nossas vidas e também na vida das pessoas com quem nos relacionamos. Nós estamos livres, portanto, para fazer as nossas escolhas. Mas se pecarmos, infelizmente ainda temos uma natureza pecaminosa, se pecarmos, nós devemos saber que vêm as consequências das nossas atitudes pecaminosas. Não daremos frutos se vivemos uma vida de pecado e seremos corrigidos pelo Senhor e iremos colher aquilo que estamos semeando. De um jeito ou de outro, Deus receberá a glória que lhe é devida pela sua vida, ou como um vaso de honra, ou como um vaso de desonra. Com relação ao uso da minha liberdade em se tratando dos outros, eu quero ressaltar que, quer queiramos ou não, nossas vidas serão sempre um testemunho para o bem ou para o mal. O apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 14, verso 7, o seguinte: que nenhum de nós vive para si e também nenhum morre para si. Assim, devemos evitar fazer coisas que levem os nossos irmãos mais fracos a virem a tropeçar. Devemos evitar coisas que pareçam erradas. Mesmo que não sejam erradas, devemos evitar. Devemos ter um bom testemunho, tanto para com os nossos irmãos, como também para aquelas pessoas que não são crentes. E para encerrar, eu gostaria de lhes falar acerca dos limites da nossa liberdade. Existem muitos pontos cegos com relação às coisas com as quais podemos ou não estar envolvidos. E neste caso, é muito importante fazermos algumas perguntas para avaliarmos qual é a motivação do nosso coração. E eu apresento aqui rapidamente algumas dessas perguntas, como por exemplo, eu estou me submetendo ao poder de alguma coisa que não deveria estar controlando a minha vida? Em 1 Coríntios 6,12 nós lemos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Uma outra pergunta é: eu estou sendo edificado ou eu estou edificando a vida de outras pessoas com a minha atitude ou com esse procedimento? Veja também o que diz 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Uma outra pergunta para me avaliar é: posso, de consciência limpa, pedir a Deus que abençoe esta situação, abençoe esta atitude que eu estou tomando? Colossenses 3,17 nos diz o seguinte: que tudo quanto fizermos, por palavras ou por atos ou obras, devemos fazer tudo em nome do nosso Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Uma outra pergunta que eu devo fazer, me avaliando nesta situação dos limites daquilo que eu devo ou não fazer: isto levaria um outro irmão que está me observando a pecar? E levaria um incrédulo a rejeitar o Senhor Jesus como Salvador, visto que a minha condição como um filho de Deus, na responsabilidade que tenho deixada pelo Senhor Jesus, é de fazer discípulos de todas as nações e assim glorificando ao Senhor? E uma outra pergunta: a minha consciência me condena pelo que eu estou fazendo? Veja o que o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eu concluo, irmãos,
dizendo-lhes que nós só vamos encontrar o equilíbrio entre a nossa liberdade e a liberdade dos outros pelo poder do Espírito Santo, ao andar com Ele, viver na presença de Deus. 2 Coríntios 3,17 nos diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Pense sobre isso. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.